Olá, meus amores, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós hoje e sempre. 1º de março. Graças a Deus, né? Já vencemos 2 meses, que 2 meses difíceis, não? Que foram esses que passamos, né? Esse ano começou de uma maneira bem estranha, mas nós continuamos crendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Estou muito feliz de voltar aqui com os nossos vídeos, às vezes aparecendo, às vezes não aparecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui na meditação da Má são duas. A primeira palavra que eu quero ler e comentar com vocês é uma palavra bem conhecida, que precisamos trazer à nossa memória todos os dias da nossa vida, que está em Romanos 12, 2, e que diz assim: Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que palavra linda, né? Que promessa! Quantos verbos aparecem nessa frase, nesse pequeno versículo, né? Que aqui o Senhor fala de transformar, o Senhor fala de renovar, de comprovar, de experimentar. Então são palavras que nos impulsionam. E um detalhe que vem à minha mente quando eu leio uma palavra como essa: muitos milagres acontecem nas nossas vidas, na vida de tantas pessoas, e tem histórias bíblicas que nós vamos meditar em uma hoje, onde milagres chegam até nós, mesmo sem acreditarmos, mesmo sem nos acharmos merecedores, ou capazes, ou que precisamos fazer algo, orar mais. E a passagem que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa conhecer e comprovar, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, está registrado em Atos 3, do 1 ao 8. E quando eu paro para meditar na palavra do Senhor, eu peço a Ele que Ele revele aquilo que eu preciso ouvir e pensar no dia de hoje. O Senhor diz que basta cada dia o seu mal. E muitas vezes paramos de sonhar, paramos de planejar algo, porque se o Senhor fala vamos cuidar do hoje, às vezes nos frustramos e nos decepcionamos, pensarmos muito no amanhã. Mas o que precisa vir sempre à nossa mente é que o Senhor quer que a gente experimente e comprove a vontade dele. E qual é essa vontade? Nós sabemos que ela é boa, que ela é agradável e que ela é perfeita, que nem sempre a nossa vontade é o melhor para nós. Mas levamos anos para entender isso, para aceitar isso. Nos frustramos, nos decepcionamos, mas qual é essa vontade? Porque o Senhor quer que a gente experimente a vontade dele? Porque ela é boa. E qual é essa vontade? Que a gente acredite que ele é um pai, que ele tem um amor tão grande por nós, de que nada temos falta, de que ele preenche todo o vazio do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, na nossa família. Esse amor, essa vontade de cuidar, sabe? Nós já sentimos isso às vezes por um amigo, por um filho, sabe aquela vontade de cuidar, de servir. Essa é a vontade. Jesus veio a essa terra para nos servir. Ele foi o maior exemplo de servo que houve. Por que Paulo sempre diz, Paulo somos nós,
Paulo, somos aqueles que creem sem ver, porque muitos andaram com Jesus. Então fica mais fácil, né? Mas Paulo não viu, Paulo só ouviu o Senhor. E ele o amou de tal maneira que dedicou toda a sua vida a experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viveu num paraíso? Não, pelo contrário, Paulo sofreu, foi preso, apedrejado, açoitado. Mas ele sabia que a vontade do Senhor para a vida dele era aquela. E ele supria todas essas necessidades, todos esses traumas, tudo isso que Paulo viveu. E em Atos 3, do 1 ao 8, nos explica muito bem essa parte que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler, vamos meditar nela depois. A cura de um mendigo aleijado. Atos 3, do 1 ao 8, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Amém? Que maravilha! Então hoje muitos de nós estão se sentindo como esse mendigo, aleijado, indiferente a algo novo, inseguro, decepcionado, acostumado, essa é a palavra, acostumado a viver de migalhas, migalhas de amor, migalhas de atenção, migalhas de dinheiro. E o Senhor tem uma grande promessa para cada um de nós. E muitas vezes nós pensamos, eu mesmo já pensei, estou tendo pouca fé, não estou orando o suficiente porque determinado milagre não chega até mim. Mas aqui o Senhor, ele nos ensina hoje que quando Pedro e João disse a esse mendigo, olhe para nós, e o mendigo olhou, o que nós podemos pensar que esse mendigo pensou? Jamais ele imaginou que ele estava a um passo, literalmente um passo, do seu milagre. Quando ele olhou para Pedro e João, ele imaginou receber algumas moedas, que era o que ele estava acostumado a receber. Ele estava acostumado a fazer. Alguém o colocava lá na porta do templo, ele ficava ali sentado. E quantas vezes eu, caminhando aqui por Campinas, eu vejo pessoas aleijadas e eu falo, meu Deus, por que eu não sou Pedro? Por que eu não paro diante desta pessoa? E eu, ao invés de dar uma moeda, eu não fale da palavra do Senhor. Aí vem a dúvida, eu falo, mas eu não sou Pedro, não sou capaz. Mas Pedro também não era Deus, Pedro não era Jesus. O Espírito Santo que habitava nele, que agiu, que transformou a vida daquele homem. E nós precisamos colocar esse Espírito Santo em prática, não nos acostumarmos com uma oração de manhã, uma oração à noite. Nós precisamos usar essa autoridade. Quando esse aleijado olhou para Pedro, ele não colocou sua fé em prática, ele não orou, ele não pediu a cura,
Ele simplesmente olhou porque ele estava esperando uma esmola, que era o que acontecia com ele todos os dias. Uma esmola para aquele dia. Aí à tarde, ou à noite, alguém ia lá, recolhia ele e falava: e aí, quanto você conseguiu hoje? Ah, hoje eu consegui tanto. Ah, então já dá para passar o dia. Amanhã a gente leva lá você de novo. E inesperadamente um milagre aconteceu. Imagina a sensação deste homem que estava tão acostumado a viver essa rotina cansativa. Ele não podia pensar em nada, nada era permitido para ele, a não ser ficar ali sentado. Mas o milagre chega inesperadamente, sabe por quê? Porque Deus é bom, Ele tem um amor e que Ele quer que a gente experimente e comprove esse amor, essa vontade de nos fazer feliz. O olhar de Pedro para esse homem foi diferente. O Pedro olhou para aquele homem e viu uma oportunidade de colocar em prática aquilo que ardia em seu coração, aquela palavra, aquela fé que o Senhor coloca. Não é a notícia, é a palavra dele que coloca. E Pedro sentiu naquele momento que algo poderia ser feito. E ele disse ao homem: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Pedro tinha tanta certeza que não tinha como Deus não agir naquele momento. E o olhar nós precisamos olhar de uma maneira diferente para a situação. Porque senão nós vamos nos tornar esse mendigo, olhar para a nossa condição atual e imaginar uma situação futura da mesma maneira ou até pior. Porque esse mendigo ia envelhecendo com o passar do tempo. E as coisas iam ficando cada vez mais difíceis. E olhar da mesma maneira para a situação ou para o problema é frustrante, não muda em nada. Mas a hora que alguém chega para nós, uma palavra, um vídeo, um pastor, a Bíblia, e diz: olha para mim de maneira diferente, converse comigo de maneira diferente. Jesus está nos dizendo isso hoje, inesperadamente. Este milagre aconteceu sem esse mendigo esperar. Ele não fez nada, ele não fez jejum, não fez propósito, não fez 21 dias comendo só legumes, ele não foi 20 vezes na igreja com o mesmo propósito. Tudo isso é importante, mas o começo de tudo é experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como saber qual é essa vontade? É olhar para a nossa vida de maneira diferente, enxergar os problemas de uma maneira diferente. E se continuarmos lendo aqui o que esse mendigo fez, que ela entrou no templo saltando e feliz, e eu imagino a família dele, os amigos, as pessoas, há anos vendo aquela pessoa naquele jeito, naquela situação, de repente tudo mudou. Por quê? Porque esse homem experimentou e comprovou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe qual é uma outra e grande vontade de Deus? Que a gente se transforme em testemunhas vivas dele. Esses homens e mulheres que estão relatados na Bíblia são testemunhas do poder e do agir de Deus na vida delas. E esse homem se transformou numa grande testemunha. Contou para todos, e para quem não contou, só apareceu. E o milagre estava aparente, estava visível. O Senhor quer fazer hoje algo visível na minha vida e na sua vida. Algo que todos possam ver, que você possa se alegrar, que eu possa me alegrar, que eu possa hoje experimentar, comprovar. Mas para isso eu preciso transformar a minha mente. Eu não posso me amoldar com os padrões desse mundo. Esse mendigo se amoldou ao padrão. O
padrão naquela época do mundo, onde ele estava inserido, era sentar naquela almofadinha, naquele tapete e passar o dia pedindo esmolas. Nós precisamos nos transformar. Quando ele olhou para Pedro, ele nunca imaginou que aquilo poderia estar acontecendo com ele. Ele não imaginou que ele poderia estar olhando para um homem cheio do Espírito Santo de Deus e que poderia curá-lo. Nada disso passou em sua mente. Mas o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o tempo de colocar um basta naquela situação medíocre, de migalhas que você vive. Algo novo, grande, o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Essa é a mensagem de hoje, que a gente possa meditar e olhar para a situação, olhar para o problema, olhar para a condição que estamos hoje e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o milagre chega inesperadamente. Amém? Fiquem todos